Olá, eu sou Giovanni Mello, enfermeiro, educador em diabetes tipo 1. Seja muito bem-vinda ao segundo dia da Semana da Independência do Diabetes tipo 1. Nessa semana, você vai entender como é que eu ajudo crianças e adolescentes a alcançar a meta glicêmica de 70 a 180 todo santo dia. No começo, elas eram muito altas. Ou ela ficava lá em cima, nos 300, 400, ou ela ficava lá embaixo, nos 70, 60. Mudando as doses de insulina com a médica. Aí, mas nunca chegava no certo. Eu tenho resistência à insulina, como ela disse. Fui tentando controlar. Fui tomando as insulinas, tentando corrigir certinho, fazendo a contagem de carboidrato, tentando contar gordura também. Fui seguindo desse jeito. E aí elas melhoraram um pouco do que era antes. Você apareceu e mudou muito mais ainda. Ficou muito É. melhor. E por que essa meta de 70 a 180? Porque enquanto o seu filho estiver dentro dessa meta, as chances dele desenvolver qualquer uma das complicações da doença, como problemas renais, oftalmológicos, cardíacos, renais e qualquer outro, serão mínimos. Nesse segundo vídeo, nós vamos abordar as etapas necessárias para você alcançar a meta glicêmica com o seu filho. Então, hoje você irá aprender definitivamente contagem de carboidratos, os passos para a mudança da receita de insulina e a interpretar as glicemias do seu filho, para poder agir preventivamente nas hipoglicemias e hiperglicemias. Agora, quem ainda não assistiu ao primeiro vídeo, eu vou pedir para fazer o seguinte: antes de assistir esse vídeo aqui, volta lá no início do site e clica no botão do primeiro vídeo. Assiste a primeira aula e depois você volta para cá. Pode ser? Porque a Semana da Independência do Diabetes tipo 1 é uma série de 3 vídeos gratuitos que foram planejados para serem assistidos de forma sequenciada, como se fosse uma websérie da Netflix. O que vimos na aula anterior é essencial para que você consiga compreender esses próximos passos. Agora eu quero aproveitar e agradecer todos os comentários que vocês deixaram para mim. Eu fico muito feliz de saber que eu estou contribuindo para o tratamento do seu filho e você está cada vez mais próxima do controle glicêmico definitivo dele. Se eu ainda não te respondi, me desculpa. Eu vou me esforçar ao máximo para responder todo mundo. É que tem sido uma correria a produção dessa Semana da Independência. Eu quero agradecer também a todos que estão lá dentro da comunidade do Facebook, específico da Semana da Independência do Diabetes tipo 1. Eu estou adorando a troca de experiência entre as mães que está rolando lá dentro. Se você ainda não entrou, no final dessa aula, assim que acabar, você pode entrar para a comunidade. Eu gosto de saber que eu estou contribuindo para o tratamento do seu filho. Eu sei que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, estar em qualquer outro local, brincando com seu filho, fazendo qualquer outra coisa. Mas você decidiu investir o seu tempo aqui comigo. Então ele vai valer cada segundo. Então, pessoal, nós vamos falar agora sobre como você pode alcançar a meta glicêmica de 70 a 180 todos os dias com o seu filho. Vamos lá? E a primeira coisa que nós temos que aprender é contagem de carboidratos. Então, vem comigo. Então vamos lá, pessoal, iniciando a nossa contagem de carboidratos. Olha só, a regra geral para o sucesso da contagem de carboidratos é conhecer os 4 fundamentos principais da contagem. O primeiro é conhecer o manual de contagem de carboidratos. O segundo, saber realizar os cálculos. O terceiro, interpretar esses resultados. E o quarto, registrar todo o processo. Vamos entrar em cada uma dessas etapas agora. Olha só, existem vários tipos de manuais de contagem de carboidratos. Eu vou trabalhar com vocês a contagem de carboidratos pelo Manual da Sociedade Brasileira de Diabetes e pelo Manual da Novo Nordisk, que são muito similares e excelentes de se utilizar. Agora, primeiramente, você precisa entender como funcionam as informações aqui dentro. E eu transcrevi essas informações aqui para o nosso quadro. Então,
Quando você faz a contagem de carboidratos, você precisa identificar que na primeira coluna do manual estão os alimentos separados por ordem alfabética. Isso é muito importante para que você consiga saber que você vai encontrar todos os alimentos dentro desses manuais. Na coluna número 2, nessa segunda coluna, nós temos a forma com que o alimento é servido, como medida caseira ou a usual, em fatia, unidade, em ml, ok? Na terceira coluna, nós vamos ver como o alimento será medido, se serão em gramas de peso ou em ml. E na outra coluna, que é a coluna que a gente vai mais ter atenção, que é a coluna número 4, onde constam as informações da quantidade de carboidratos referente a cada uma desses alimentos. Ok? Pronto. Conhecer essas informações é fundamental para a contagem de carboidratos. A gente não pode ter nenhum tipo de erro no entendimento disso daqui, porque a dose da insulina que a criança vai utilizar vai ser baseada na quantidade de carboidratos que esses alimentos possuem individualmente. Agora, nós vamos entrar no segundo fundamento da contagem de carboidratos, que é a regra de 3 simples. Eu vou mostrar para vocês que existem algumas maneiras de se calcular o carboidrato. Porém, a regra de 3 simples ela é a base desse conhecimento. Por isso que eu vou realizar alguns exercícios de fixação com vocês e aí eu vou mostrar as formas que você vai fazer as suas anotações. Nessa primeira forma da contagem de carboidratos que eu estou te mostrando, é como se você estivesse montando o prato do seu filho, tá certo? Por exemplo, na hora do almoço, eu dei o exemplo da hora do almoço, essa é a primeira parte, é a forma inicial, uma das formas que você vai fazer a contabilização da quantidade de carboidrato dentro de tudo que seu filho for comer. Bom, eu peguei o exemplo do almoço e dividi, eu montei esse almoço da seguinte forma: arroz, feijão, purê, salada e carne. Um almoço típico do nosso brasileiro, não é verdade? E aí eu coloquei assim: arroz, 6 colheres, feijão, 8 colheres, purê de batata, 2 colheres, salada à vontade, livre, e frango, 90 gramas de frango. O que é importante nessa primeira etapa? É você, em posse do seu manual de contagem de carboidratos, que eu mostrei para você, ou da SBD, ou o da Novo Nordisk, que são 2 que eu gosto de utilizar. Existem outros? Existem. Você pode utilizar o aplicativo do celular? Pode também, sem problema nenhum. É que eu gosto de trabalhar com o material impresso, o livro na mão. Eu acho muito mais prático. Então, o que você vai identificar? É que cada alimento tem uma forma de ser servido. Deixa eu pegar aqui o meu manual. Olha só. Os alimentos eles podem ser servidos de várias formas. Nós temos concha de feijão, escumadeira, pegador de macarrão, uma colher de servir, colher de chá, colher de café, colher de sobremesa, colher de sopa, xícara de chá, xícara de café. Percebam que existem vários tamanhos, várias formas de você servir o alimento para o seu filho. O que é que eu estou te recomendando neste exato momento? Para a contagem de carboidratos e para servir o almoço do seu filho, você vai utilizar a colher, tá? A colher de sopa, porque ela é muito mais fácil da gente contabilizar os alimentos, principalmente arroz, feijão, é muito mais fácil da gente contabilizar. Então, o que é que o Manual da Sociedade Brasileira traz para a gente? Ele traz o seguinte, que em cada uma colher, tá, de arroz, nós temos 5 gramas de carboidrato. Em cada uma colher de feijão, nós temos 2 gramas de carboidrato. Logicamente que cada alimento tem uma quantidade de carboidrato específica. No caso do feijão, tem variações do feijão preto, do feijão branco, do feijão fradinho. Então, cada um tem uma quantidade específica de carboidrato em cada colher de sopa. Isso é muito importante vocês entenderem.
O purê de batata, 2 colheres, cada colher tem 8 gramas de carboidrato, porque é batata amassada, que é um carboidrato, né, é um carboidrato importante. E às vezes, para fazer o purê, você acaba colocando leite, então a concentração de carboidrato é maior. Salada tem carboidrato? Não, não tem, então ela é liberada. Como é que você sabe que não tem? Você vai pegar o seu manual, vai dar uma olhada e vai identificar que não tem carboidrato. Da mesma forma, o frango, que também não tem carboidrato e pode comer. Agora, como é que você vai fazer essa primeira contabilização da quantidade de carboidratos no prato do seu filho? Na hora que você estiver servindo com a colher, você vai colocar 1, 2, 3, e isso você vai depois anotar no caderno. Ah, você colocou 6 colheres. Cada colher tem 5 gramas de carboidrato. Então, 5 vezes 6, 30 gramas de carboidrato só do arroz. Mesma coisa do feijão. 2 gramas de carboidrato em cada colher, 8 colheres, 16 gramas de carboidrato. Purê de batata, 2 colheres. Cada colher tem 8 gramas, 2 vezes 8, também tem 16 gramas de carboidrato. Salada e frango não tem carboidrato, então você não contabiliza. Ok? Então, o que é que você vai fazer a partir desse momento? Você vai somar todas as quantidades de carboidratos do prato de comida do seu filho e vai somar. Identificamos aqui o valor de 62 gramas de carboidrato. Nossa, Giovanni, eu tenho que fazer esses cálculos em todas as refeições? Sim, tem que fazer. Só que, aparentemente, é muito complicado, é muito trabalhoso. Mas não é. Sabe por quê? Porque com 1 semana, 2 semanas no máximo, você já consegue fazer esses cálculos de cabeça. Por quê? Porque você vai se acostumar que cada colher de arroz tem 5 gramas de carboidrato. Cada colher de feijão que você dá para o seu filho tem 2 gramas. E na hora que você está servindo, você já automaticamente conta o carboidrato na hora que você serve o prato do seu filho. Por exemplo, você está servindo arroz, já está lá colocando a primeira colher, está falando 5, 10, 15, 20 gramas de carboidrato. Do arroz, do feijão, a mesma coisa. De cabeça você já faz isso. Então, isso é extremamente importante. Agora, dentro do fundamento da regra de 3 simples que eu falei para vocês, nós precisamos fazer o cálculo em algumas situações. O cálculo da regra de 3 simples. Por que a gente tem que fazer esse cálculo? Porque existem alimentos que você vai dar para o seu filho que na tabela da contagem de carboidratos tem um peso e uma quantidade de carboidrato diferente do peso que tem no alimento que você vai dar para o seu filho. E eu vou dar o exemplo aqui de uma maçã. A maçã que está no livro da SBD fala que em uma maçã com um peso de 90 gramas possui 14 gramas de carboidrato. Essa é a informação que está no livro da SBD. Só que a maçã que você vai dar para o seu filho não tem 90 gramas. A maçã que eu utilizei para exemplo, na hora que eu pesei, eu descobri que a maçã aqui de casa tem 75 gramas. Se tem 75 gramas, quanto de carboidrato vai ter? E esse é um momento importante que você tem que saber montar o seu cálculo. Sempre, tá? Sempre você vai fazer o seguinte, vai colocar na parte de cima a informação que está no livro. Por exemplo, eu quero dar uma maçã para o meu filho, então eu vejo primeiro no livro, tá? No manual de contagem de carboidratos, pode ser da Sociedade Brasileira, pode ser de qualquer outro que você utilize, não tem problema. Mas você vai pegar primeiramente a informação que está no livro e colocar em cima. Ah, a maçã do livro tem 90 gramas de peso e 14 gramas de carboidrato. A minha maçã tem 75 gramas de peso, só que eu não sei quanto tem de carboidrato. E aí entra a regra de 3 simples nessa estrutura. Você vai multiplicar cruzado. X multiplica 90, 75 multiplica 14. Sempre iniciando pelo X. X vezes 90, 90x. 75 vezes 14, 1050.
essa é a hora de você ter a sua calculadora do lado. É importante que você utilize a calculadora, porque se você errar o cálculo, a dose da insulina lá no final que você vai aplicar também vai estar errada, tá ok? Então vamos lá, pegou sua calculadora, 75 vezes 14, 1050. Agora é que vem a partezinha que às vezes a família se complica, que é pegar o 90, que está aqui do lado do x, e passar o 90 para baixo. Então fica x é igual a 1050 dividido por 90. Essa divisão você também vai fazer na sua calculadora e você vai descobrir que x dividindo esse valor, x vai ser igual a 11,66 gramas de carboidrato. Então, esse x é o quê? O que representa? Representa o valor do carboidrato dentro de 75 gramas de maçã. Então, é extremamente importante que você compreenda como faz esse cálculo. Ficou na dúvida? Depois que acabar esse evento, depois que acabar essa aula de hoje, assiste de novo para você tirar todas as suas dúvidas e poder também me mandar outras dúvidas que você possa ter tido. Então, olha só, como isso aqui é importante. Essa informação que você levantou, ela é referente apenas à maçã. Mas se você estivesse dando maçã, mais uma banana e um iogurte, tudo terá que ser feito da mesma forma. Agora, se você só vai dar maçã e um iogurte, não precisa fazer mais nenhum cálculo. É o valor da maçã mais o valor do carboidrato do iogurte que você também vai olhar no manual. E aí você vai somar a quantidade de carboidrato. Lembre-se, nós estamos aprendendo a contagem. No início parece complicado, mas não é. Vamos continuar? A terceira forma da gente fazer o cálculo da contagem de carboidratos é levantando as informações de carboidrato nas informações nutricionais que tem nas embalagens dos alimentos. Alguns alimentos trazem para a gente, na verdade todos têm que trazer para a gente, as informações nutricionais que tem dentro de cada um do ingrediente que tem dentro do pacote. Neste caso aqui, eu estou trazendo para vocês o exemplo da peta, tá? Da peta que a gente dá para as crianças, aquela que é feita de polvilho. Então, olha só, o que é importante nas informações nutricionais você identificar? Que a porção, tá, que você está servindo é a mais importante. Olha só, todas as informações das informações nutricionais são referentes a esta porção. Ou seja, está falando que em 16 unidades de peta, ou seja, 30 gramas, tem gente que prefere pegar as petas, botar na balança e descobrir se tem 30 gramas. Outras pessoas não, vão diretamente nas 16 unidades de peta e dão para o filho. Na hora que você dá as 16 petas para o seu filho, você está dando para ele 124 quilocalorias, você está dando para ele 15 gramas de carboidrato, está dando 2 gramas de proteína, está dando 6,2 gramas de gordura total. Então, as informações nutricionais são referentes à porção que consta na embalagem. Ou seja, por exemplo, se você quer dar para o seu filho a metade, você não quer dar 30 gramas, você quer dar a metade. Você não vai dar as 16 unidades, você quer dar metade, você quer dar 8 unidades. Então, se você for dar 8 unidades, na verdade, você não estará dando 15 gramas de carboidratos, você estará dando 7,5 gramas de carboidrato. Então, a informação nutricional, você precisa saber ler essas informações em todos os alimentos que possuem pacotes, que são embalados, que têm essas informações nutricionais. A terceira etapa é a interpretação do resultado dos cálculos. Esse passo ele é fundamental e simples. Eu acabei de explicar para vocês enquanto eu ensinava a fazer os cálculos, mas eu vou recapitular. Todos os resultados da regra de 3 simples
serão sempre os resultados referentes à quantidade de carboidrato daquele alimento específico que você vai dar para o seu filho. Combinado? Então, o último fundamento da contagem de carboidrato é o registro do processo. Saber registrar o processo de cálculo, ele é tão importante quanto fazer os cálculos. Pois se você não seguir a organização desses cálculos que eu mostrei para você, você pode se confundir e a ordem vai importar muito na hora da gente descobrir a quantidade de insulina a ser aplicada. Então, esse processo de registro, ele é o que fundamentará a sua solicitação da receita de insulina em uma próxima consulta com seu endocrinologista. Bom, agora que você aprendeu a contagem de carboidrato, nós vamos para o nosso segundo processo, que é o de preparação para a mudança da receita de insulina para a contagem de carboidratos. Eu te prometi que ao final dessa Semana da Independência, você iria olhar para mim e falar, eu consigo. Então, se você quer, assim como outras dezenas de mães que eu acompanhei, alcançar a meta glicêmica de 70 a 180 todos os dias com seu filho, você precisará preparar para a mudança da receita de insulina. Você pode até se questionar se irá conseguir, mas se você seguir as minhas orientações e o passo a passo do meu método, assim como as outras mães, você também vai conseguir. Como você já me ouviu falar, o tratamento do diabetes tipo 1 deve ser realizado de forma multidisciplinar, ou seja, com mais de um profissional. Então eu não posso fazer a sua mudança da receita de insulina. O responsável é o seu endócrino. Mas eu posso ensinar você o que você precisa para então solicitar a mudança da receita de insulina. O processo de mudança da receita vai depender de você conseguir mostrar para o seu endócrino que você sabe contar carboidratos. E é por isso que você vai começar, a partir de hoje, a implementar dessa forma o que eu vou começar a te falar agora. Preencha todos os dias o diário glicêmico. Esse registro aqui, ele mostra para você, tá? Ele mostra o quanto você está dedicado ao tratamento do seu filho. Ele mostra a organização em relação ao controle glicêmico. E para esse preenchimento, você já recebeu, no ato da sua inscrição na Semana da Independência do Diabetes Tipo 1, o seu diário glicêmico. Já está lá no seu e-mail. A próxima etapa é você realizar os exercícios diários de contagem de carboidratos. Ou seja, em todas as refeições do dia, você irá contar o carboidrato dos alimentos, preenchendo essas informações no caderno de contagem de carboidratos, que eu também já enviei para você, também no ato da sua inscrição para esse evento. Então também não perde essa chance. Abre seu e-mail e já imprime todos esses materiais. Agora perceba que tudo o que você precisa eu já estou fornecendo para você. Agora, só basta você colocar em prática. Quando você for na próxima consulta com o endocrinologista e em posse de todas as anotações da contagem de carboidratos, como os cálculos bem executados e de fácil entendimento, juntamente com o diário glicêmico e o caderno de contagem de carboidratos bem preenchidos, você terá condições e embasamento para solicitar a alteração da receita de insulina para a contagem de carboidratos ao seu médico. É esse o processo da mudança da receita de insulina. Mas agora nós falaremos da interpretação dos valores glicêmicos, que é uma função extremamente importante. Vejam só, 90% do tratamento é realizado por você dentro de casa, somente 1% pelos outros profissionais. Então, se você é a grande responsável pelo controle glicêmico do seu filho, nada mais importante do que você saber o que representam os valores glicêmicos. Para você alcançar a meta glicêmica de 70 a 180, são necessárias todas essas qualidades de tratamento que eu abordei tanto no primeiro dia, quanto neste segundo dia da Semana da Independência do Diabetes Tipo 1. Nessa etapa, é onde o preenchimento do diário glicêmico se faz extremamente importante, pois por meio do diário glicêmico você identificará os padrões tanto de hiperglicemia
quanto de hipoglicemia que podem estar acontecendo com seu filho. E eu ensino você a fazer essa interpretação. Quando você aprende a identificar esses padrões da glicemia, você entende quais são os momentos em que a insulina precisa ser ajustada, ou de repente, alguma alimentação do dia a dia. Por exemplo, ao olhar para o seu diário glicêmico, ao diário glicêmico do seu filho, e notar que todas as glicemias na hora do almoço estão chegando altas, você consegue interpretar que a dose de insulina rápida na hora do lanche da manhã ou no café da manhã precisam ser ajustadas, porque são elas as responsáveis, a insulina do café da manhã ou do lanche da manhã é que é responsável pela glicemia na hora do almoço. De repente, no diário glicêmico, você percebe que todas as manhãs o seu filho está acordando, tá, com as glicemias baixas, hipoglicemia ou perto disso. Quando você sabe interpretar esses padrões, logo identifica que essa situação pode estar sendo causada pela insulina basal e sabe identificar que ela precisa ser diminuída, porque é a insulina basal a responsável pelas glicemias ao acordar. Eu também te ensino a interpretar isso. Mas também, quando você aprende a interpretar o padrão das glicemias, você consegue relacionar os valores ao tipo de alimento que você está oferecendo para a criança em cada momento do dia. Ou, de repente, relaciona que a glicemia está diminuindo ou aumentando de acordo com a atividade física que o seu filho possa estar fazendo. Ou até mesmo por aquele momento emocional que ele esteja passando. E é exatamente esse nível de raciocínio que eu trago para os pacientes que eu acompanho. E eu quero que você também tenha esse mesmo nível de compreensão. Eu quero lembrar vocês que hoje nós falamos sobre como realizar a contagem de carboidratos, como preparar para a mudança, como se preparar para a mudança da receita de insulina e como é importante saber interpretar o padrão glicêmico do seu filho, para poder alcançar a meta glicêmica de 70 a 180. Eu estou compartilhando isso tudo com vocês porque eu sei que existem poucas informações e orientações direcionadas para mães de crianças e adolescentes com diabetes tipo 1. E essa é a minha especialidade, crianças e adolescentes. Eu sei que são muitas informações para um evento, por isso nós teremos 3 encontros. E você pode estar se perguntando, será que o Giovanni tem algum acompanhamento mais próximo? Será que ele poderia acompanhar o meu filho e ajudar a alcançar essa meta glicêmica de 70 a 180 todos os dias? E a resposta é sim. Eu possuo um programa de acompanhamento, que é o programa CSD1, ou Ciclo de Saúde do Diabetes Tipo 1. Nesse programa, eu te ensino a como controlar a glicemia do seu filho alcançando essa meta. E ele é composto por um curso gravado com 8 módulos que eu dei o nome de DM1 Play. São mais ou menos 40 aulas de um curso gravado que você vai poder assistir quantas vezes você quiser, a hora que você quiser. Mas também o meu programa ele vem com uma videoconsulta em grupo por mês durante 12 meses. Ou seja, você vai ser acompanhada por mim durante 12 meses com consultas mensais, mais o DM1 Play, que você vai poder assistir as minhas aulas gravadas de assuntos específicos e com muita informação, quantas vezes você quiser. Mas também você terá direito a entrar para um grupo exclusivo no WhatsApp, um grupo onde eu tiro dúvidas das famílias diariamente, no momento em que a dúvida está acontecendo. Isso, por si só, ter esse acesso diretamente a mim, ajuda imensamente as famílias durante o dia a dia. Mas também não acabou, não é só isso. Tem mais o quê? Mais a comunidade secreta no Facebook. Essa comunidade secreta, ela é onde eu compartilho com vocês materiais didáticos para o dia a dia de vocês. Materiais que facilitarão o cuidado com o seu filho e o alcance da meta glicêmica. São materiais exclusivos para quem entra para o programa CSD1. Agora, tem também os bônus. Os bônus eu não vou falar hoje para vocês. Eu vou falar para vocês só
na sexta-feira, quando for o nosso último encontro. Agora, por enquanto, eu quero que você role essa página até embaixo para deixar um comentário. Me fale o que é que você está achando da Semana da Independência do Diabetes Tipo 1, que está acontecendo até agora. E se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Se você conhecer outras mães que precisam de ajuda no tratamento do seu filho, avisa elas que está acontecendo esse evento, ou então manda o link dessa página que você está para ela. Aproveita e me segue lá no meu Instagram, me segue lá no YouTube ou no Facebook, ok? Então, pessoal, é isso. Nos veremos na nossa próxima aula, sexta-feira. Um beijão no coração de todos vocês.